Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelasti, sou médico e hoje eu estou aqui trazendo para vocês um pouquinho de informação sobre essa doença que hoje é a segunda maior causa de morte no mundo. No Brasil, 600 mil pessoas morrem de câncer por ano e é uma doença que estima-se que em 2020 já vai superar o infarto, que é a doença que mais mata atualmente, sendo então o câncer, a partir de 2020, a primeira doença que mais vai matar pessoas no planeta. Bom, o primeiro ponto aqui é entender que a gente não deveria olhar para o câncer como se ele fosse uma doença, porque isso vai fazer com que a gente cometa um triste erro no tratamento do paciente, né? Porque pensa comigo, o paciente chegou para mim com câncer de intestino. Então eu vou imaginar aqui, ó, no trato intestinal, imagina que aqui tem o intestino. Aí eu tenho aqui um nódulozinho de células tumorais, né? Um adenocarcinoma do intestino. Se eu enxergar esse câncer como sendo a doença, olha como é que eu vou tratar isso aqui. Eu vou simplesmente botar o paciente no bloco cirúrgico, eu vou cortar esse trecho aqui, vou retirar e vou emendar essas partes, né? Vou emendar aqui. Bom, e vou dizer para o paciente que ele está curado. E esse paciente vai para casa e alguns anos depois ele pode retornar com outro câncer no intestino ou com câncer em outro lugar do corpo. Por quê? Porque eu cometi o erro de olhar para o câncer como se ele fosse uma doença. Talvez a primeira pessoa na história que nos deu informações científicas, de que eu poderia olhar para o câncer como sendo algo diferente de uma doença, olhar para o câncer como se ele for um sintoma, a primeira pessoa que fez isso foi Linus Pauling, tá? Linus Pauling foi um bioquímico que em 1954 foi laureado com o Prêmio Nobel quando ele provou a teoria do pH. O que Linus Pauling nos disse? Resumindo a teoria dele, Linus Pauling disse que quem determina a doença é o meio em que a célula está vivendo, tá? Então, 1954, eu já tinha informações para olhar para o câncer e para outras patologias, como por exemplo a esclerose, degenerações, Alzheimer, Parkinson, olhar para tudo isso como se tudo isso fosse apenas sintomas de um corpo que está doente. A gente costuma chamar em medicina o corpo humano de um terreno biológico, tá? O nosso corpo é um terreno biológico composto de células, é o nosso terreno. E esse terreno biológico ele pode estar saudável ou ele pode estar inflamado. Se o terreno biológico estiver inflamado, eu tenho aqui a doença. Tá? Então aqui eu tenho que enxergar a doença e olhar para o câncer como se o câncer fosse o sintoma que se oportunizou dessa doença. E eu preciso tratar os dois, né? Eu preciso tratar o sintoma e a doença. Assim como um paciente que me procura com uma pneumonia, qual é o sintoma dele? É tosse. Se eu tratar só a tosse com um xaropinho, eu até posso amenizar essa tosse. Quando parou o tratamento, vai voltar o sintoma, porque eu não tratei a causa. A causa era a doença pulmonar. Bom, tentando desenhar isso de uma maneira mais simples, eu gosto muito de utilizar como exemplo o aquário. Por quê? Porque o aquário, na minha opinião, é o que melhor traduz o funcionamento do corpo humano. Tá? Vamos pensar aqui, ó. O aquário é composto, na sua maior parte, por água. Então o que eu tenho aqui? Ó, água. E o corpo humano? 74% do corpo humano é água. Tá? Aqui no aquário eu tenho o vidro delimitando o conteúdo para que a água não extravase.
Bom, e no meu corpo? Ó, eu tenho a pele delimitando para que a água não extravase. Ou seja, ambos, eu e o aquário, somos tanques d'água com um revestimento para não extravasar essa água. E o que a gente tem dentro do aquário? Dentro do aquário a gente tem vida. Não tem peixinho? Lembra que eu sou médico, tá? Não sou desenhista. Ó, imagina isso aqui como peixinhos. Peixinhos representam vida. E o que eu tenho dentro do meu corpo? Eu não tenho células. Células representam a unidade vital do corpo. Ok, todo mundo que já teve um aquário em casa sabe que existe uma necessidade de controle do pH, do potencial hidrogênio dessa água aqui. Por quê? Porque existe um pH ideal para que o peixe consiga viver. Se você descuidar desse pH, você vai chegar em casa e você vai encontrar os teus peixinhos, tudo aqui, ó, tudo embaixo, tudo doente, sem energia. Você põe comida aqui em cima, um peixinho sobe, os outros não se mexem e uns dias depois eles vão morrer, tá? E é isso que acontece com o corpo humano. Quando você descuida do pH do teu corpo, através da alimentação, através do estresse, através de insônia, você vai gerar um ambiente um ambiente metabólico propício para que as células doentes se propaguem e que as células saudáveis não consigam manter a sua vitalidade. Então, quando você pega um paciente com câncer, você tem que olhar para ele como um paciente que está com seu aquário inflamado, com a água suja, e passar a adotar uma postura de mudar isso ao mesmo tempo que você faz o tratamento do sintoma câncer, para evitar que o paciente retorne depois com outra neoplasia, com outro tumor em outro lugar do corpo. Entenderam? Bom, escolhi falar sobre esse vídeo porque no meu consultório não tem uma semana sequer que eu não atenda pelo menos 3 ou 4 pacientes com câncer. É uma doença que está se propagando cada vez mais, a estimativa é que não pare de aumentar. Por quê? Porque a gente não está fazendo absolutamente nada para diminuir a incidência do câncer. A gente está simplesmente fazendo exames periódicos de diagnóstico precoce. A gente chama esses exames de exames preventivos e não são preventivos, são simplesmente exames que diagnosticam precocemente a doença, mas a gente não está fazendo nada dentro do consultório médico para evitar que uma pessoa desenvolva uma neoplasia. Fica a dica, até o próximo vídeo.